Graça e paz, irmãos queridos, é um privilégio poder abrir as Escrituras novamente com você e nós o faremos agora com temor e tremor nesta noite de quinta-feira, olhando mais uma vez para o Salmo belíssimo, Salmo de número 51. E na noite deste dia, os versos de número 6, 10 a 12. Davi aqui agora se encontra perdoado e com a comunhão restaurada com Deus. Mas ele quer mais. Davi agora anseia por santidade. Na verdade, não Davi, é Deus que está operando tanto querer quanto realizar na vida do seu servo Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Deus faz isto, meus irmãos queridos, de uma maneira bem peculiar de Deus, promovendo arrependimento. E o arrependimento que Deus promove nos seus eleitos é mais que mero assentimento intelectual acerca do pecado. É mais do que mero conhecimento do pecado. O arrependimento que Deus produz em nós envolve as sensações do coração. É a famosa tristeza da alma. E toda tristeza do coração produzida por Deus termina em arrependimento genuíno. Deus busca o eleito nas suas profundezas, no seu íntimo. E o processo, meus irmãos, de cura da parte de Deus começa por dentro, no coração. Deus, ele revolve a cinza que o pecado traz sobre o nosso coração, com o fole da palavra e o poder do Espírito. É Deus quem sopra e reacende o desejo de santidade no seu povo, sobre a sua igreja. Veja que Deus interfere sobre a vida de Davi soberanamente e livremente. Deus não pede licença. Deus não é acionado, pelo contrário, Davi não queria Deus, mas Deus não despreza os seus escolhidos. Os vasos de honra serão ali rechachados, serão sim podados, porque Deus é o jardineiro, Deus é o agricultor por excelência. Todos meus irmãos pecaram, diz as Escrituras. O próprio Davi afirma que não há um justo sequer. Mas Deus, por graça, resolveu colocar as suas mãos dadivosas e paternais sobre alguns. E ele faz isso primeiro porque ele quer e pronto. Segundo, porque ele arrumou razões fora de nós. Preste bem atenção. Deus, ele põe a mão em nós e ele dá para nós aqui o resultado desta obra da graça. Deus faz isto não apenas por amor a Davi. Deus não faz em mim e em ti esta operação de arrependimento, de nos trazer para ele, não apenas por amor a nós. Essa não é a razão última de Deus. Deus então dá uma razão fora de nós. Então eu gostaria que você depois examinasse o segundo livro de Samuel, que é a base para o nascimento do Salmo 51, e no capítulo 12, versículo de número 14, Natã diz para nós a razão que Deus arrumou fora de Davi para que ele demonstrasse graça. E lá então nós lemos: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, o teu filho morrerá. Observem, meus irmãos queridos, que é como que Deus agora estivesse dando um recado às nações que estão blasfemando dele por causa do pecado hediondo do seu filho, o homem segundo o seu coração, Davi. Leia Ezequiel, capítulo de número 36, os versículos de número 21 a 23, e você vai observar que há objetos fora de nós, propósitos fora de nós, para que Deus nos amasse, e este propósito é o próprio Deus. Nossa sociedade, ela prioriza muito o exterior, mas Cristo, o próprio Deus, prioriza o coração. Se o seu cardiologista dissesse para você caminhar
o que você faria? Eu tenho certeza que você compraria um par de tênis, você compraria um moletom e amanhã, bem madrugadeiramente, você estaria correndo pelos passeios da cidade. Mas e se o criador do seu cardiologista te mandasse a arrepender-se, dissesse para você largar os seus pecados? Observem, meus irmãos, que os desejos de Davi, expressados neste salmo por santidade, esta gana de Davi, esta paixão de Davi agora por santidade, é produto de Deus, é obra de Deus. Deus está aqui como um médico diagnosticando o pecado em Davi. Deus, ao diagnosticar este pecado, ele está priorizando o leme da vida de Davi, que é o seu coração. Dr. Steve Lawson diz que mudar o coração é o mesmo que mudar a vida. O próprio Lawson vai dizer que para Deus o coração é como uma raiz, se ela for boa, o fruto também será. Deus, meus irmãos, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, Deus não pede a você um coração puro, meu irmão. Ele dá a você, como Davi. E ouça como Davi reage sob a mão de Deus no versículo de número 6. Davi então expressa este desejo por santidade, dizendo: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi deseja sarar a fonte e ele expressa isso de forma vibrante. Algo está errado, não lá fora, mas aqui dentro. Leia Jeremias 17, versículo de número 9, e você vai observar o quanto que o seu coração é corrupto e enganoso. Leia Marcos, Evangelho, capítulo 7, versículo de número 21, e veja lá como o seu Senhor, o Salvador da sua vida, descreve o seu ser, o seu coração. Deus, meus irmãos queridos, leva Davi a reconhecer a sua necessidade básica. E observe que a necessidade básica que Davi agora é levado a reconhecer não é arroz, não é feijão, é coração novo. Amamos regras, faça isso, faça aquilo. Somos fãs de 5 passos para o paraíso, 5 leis espirituais. Os livros de autoajuda deitam e rolam com essa clientela. Mas o novo nascimento não depende de você. O novo nascimento não depende de mim, não depende de ninguém, somente de Deus. Eu não posso dar a mim e nem tão somente a você um novo coração. Eu não consigo mudar a vida da minha esposa, das minhas filhas, a minha própria vida. E o verso 6 responde por quê? Que você precisa de um coração puro, de um coração novo. E Davi então externa isto, em primeiro lugar, dizendo que o seu coração é infiel e insincero. Versículo 6, Davi diz: eis que te comprases na verdade. Davi está falando da sinceridade. Deus, ele está atento às manobras do nosso coração, não à nossa face polida. Eis que te comprases no íntimo. Deus mira o coração. Leia o Salmo de número 15. Leia o Salmo de número 24. É os de mão puras, é os de coração limpos que estarão lá. Davi é lembrado, meus irmãos, aqui ao declarar esta frase no verso de número 6, ele é lembrado da cerimônia da sua coroação. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7, quando o profeta Samuel é arguido por Deus e Deus diz: Samuel, eu não sou como os homens, eu contemplo o coração. 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 7, Davi é recobrado da sua unção, quando Deus o separou, quando Deus captou o coração de Davi. Você permitiria, meu irmão, que o seu coração fosse projetado aqui agora? Um pastor presbiteriano escocês, no século XVIII,
Ele disse à sua congregação que se fosse projetado naquela manhã o que ele tinha pensado desde o momento que ele acordou até no momento em que ele rumou à igreja, os membros daquela igreja o veriam jamais nem pintado de ouro. A segunda maneira de Davi expressar o terror do seu coração está aí no verso de número 6, quando ele diz: tu me manifestaste as coisas secretas e ocultas de tua sabedoria. O seu coração é ignorante, o seu coração não tem sabedoria. Eu estou lendo esta porção na Septuaginta, aonde nós temos a tradução: tu me manifestaste as coisas secretas e ocultas de tua sabedoria. Davi está dizendo que Deus revelou a ele a Cristo. Alguns dizem: Deus te ama e te perdoa, vira a página e comece de novo. Não, meu irmão, isso é blasfêmia. Deus não te perdoa e diz: agora viva a vida. Deus te dá uma nova vida e Ele a mantém. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Leia Gálatas 2, versículo 20. Leia João capítulo 10, versículo de número 10. Você não está entregue a si mesmo como Davi. Vai e tente novamente. Não. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5. O seu Redentor mantém a vida que Ele te deu. Você não está entregue a si mesmo, ainda que o seu coração seja infiel e insincero. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ainda que o seu coração seja ignorante e sem sabedoria, Deus não te ignora. Deus é a sabedoria. E a mensagem do Evangelho não é apenas perdão, mas também santificação. E Deus cuida de todos estes detalhes. Leia Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Leia Efésios capítulo 2, versículos 10 e 11. Leia João 17, verso 17. Deus cuida dos mínimos detalhes. Davi, pela graça, quer ser santo. Suas afeições foram mudadas, transtornadas. Por isso, no versículo de número 10, ele declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi almeja Deus. O verbo aqui é o mesmo de Gênesis capítulo 1, o verbo criar. Veja que Davi espera um milagre diferente dos de hoje. Davi espera um coração puro. Davi sabe que é com o coração que você peca. Davi sabe que é com o coração que você conhece e ama a Deus. Deuteronômio 6, versículo 5. Mateus 22, verso 37. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. É com o coração que você pensa, sente e age. Provérbios 4, verso 23. É o coração que formoseia o nosso rosto. O coração é o melhor hidratante para a pele. Provérbios 15, versículo de número 13. E Provérbios 17, 22. Davi almeja santidade. Versículo de número 10, Davi usa uma cláusula deveras muito importante. Ele diz: e apaga, ou melhor, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ele está expressando aqui que ele necessita de algo na vida. E não é de oportunidades, novas oportunidades. Davi não necessita de comida, de casa, de roupa, de remédio, de trabalho. Não, meus irmãos, nós necessitamos é de vida nova, nós necessitamos é de Cristo. E Deus não pede isto de você, Deus dá a você. João 3,16, João 10, versículo de número 10. Deus concede vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e Deus promove em nós o desejo por santidade. Um espírito inabalável é um espírito reto, disposto a seguir a vereda do dever. Davi então termina, versículos de número 11 e 12, dizendo a Deus, numa oração profunda de confissão de pecados e de desejo de santidade:
não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Perceba, meus irmãos queridos, que no versículo de número 11, Davi declara uma verdade impressionante, que nós podemos cair na graça, mas não da graça. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Leia a primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 9. Davi, ele precisa mais de Deus do que o perdão de Deus, do que a santidade de Deus. Essas virtudes são meios e não fins para termos comunhão com Deus. Essas virtudes são conduítes. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Davi está expressando aqui que Deus é a maior bênção que ele pode ter, que você pode ter. Êxodo capítulo 33, versículo 15, que declaração de Moisés. Abacuque 3, que oração do profeta. Salmo 73, que declaração do salmista Asaf. Verso de número 12, observe que Deus não tem parceiros na salvação. Davi está clamando, ó Deus, restitui a alegria da tua salvação. Quem sustenta a igreja é Cristo. João capítulo 15. Davi pode ser até o tronco, mas Jesus é a raiz de Davi. É Ele que sustenta a vida de Davi. É Ele que sustenta a minha e a sua vida. Apocalipse 22, verso de número 16. E o versículo 12, então, ele termina com uma outra cláusula. Esse ezinho, outra cláusula de suma importância. O Espírito Santo haveria de sustentar o rei Davi com um espírito voluntário, um espírito deliberado, decidido, e é isso que eu almejo na noite desse dia, é isso que eu desejo que você também almeje na noite deste dia. E eu termino com 5 aplicações que eu tiro deste salmo e destes versos que nós acabamos de recorrer. E também há um livro impressionante de Jonathan Edwards, As Afeições de Jonathan Edwards, um livro da editora Vida Nova. Então a primeira lição é: tenha o cuidado de estar sempre junto do seu médico. Lembre-se, meus irmãos, a verdadeira religião consiste em afeições santas. Em segundo lugar, submeta a um check-up sempre com o seu médico. A felicidade humana reside em uma vida santa. Em terceiro lugar, deixe o seu caso somente com o seu médico. A santidade de Deus é a soma e a perfeição de seus atributos. Em quarto lugar, observe e guarde as prescrições do seu médico. As afeições religiosas são evidências pela prática das boas obras e não determinada pela experiência. E em último lugar, quinto lugar, conte aos outros a respeito do seu grande médico. Conte aos outros a respeito de Jesus, do santificador da sua vida, do Espírito Santo. Conte aos outros de Deus, que te amou de tal maneira. Um beijo no seu coração, fique com Deus. E até domingo, se assim Deus nos permitir. Amém.